Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quase eu achei que eu não ia levantar ali. Tive que pedir um apoio. Queridos, deixa eu confessar outra coisa também. Eu acho que eu estava mais nervoso para falar com um versículo com João do que para pregar agora. Porque ele está assim comigo, papai, não erra. Não erra. Aí eu fui ficando nervoso. Oh, meus irmãos, que alegria estar com os irmãos essa manhã. Obrigado, pastor Lélio, pelo convite para assumir o púlpito dessa manhã, nesse tempo tão especial, nessa data querida também para as famílias, um tempo onde a gente reflete sobre o que é ser pai, a necessidade que nós temos em Jesus de depender dele para criar os nossos filhos. Alguns irmãos têm me perguntado, pastor Nicolas, por que você voltou, o que aconteceu, o que você está fazendo? E o pastor Lélio, eu preguei acho que há uns 20 dias aqui, e o pastor Lélio falou, mas eu queria só explicar para os irmãos, porque alguns têm me perguntado. Hoje eu tenho feito a coordenação, a gestão de um programa para famílias da Rede Batista de Educação, que faz a gestão do Colégio Batista Mineiro e Colégio Batista Brasil. Então, eu coordeno todo esse programa de família para as famílias da comunidade escolar, da Rede Batista de Educação. E como isso é possível ser feito à distância, nós optamos a estar com quem nós amamos. Então, nós voltamos para Timóteo para estar aqui e oferecer também um momento mais tranquilo para o João. Belo Horizonte está uma loucura, então a gente decidiu fazer isso, mas só pontuando aos irmãos, que alguns têm me perguntado, o que você está fazendo, pastor? Não, hoje a gente trabalha com famílias, são 15 mil estudantes na Rede Batista de Educação, 22 unidades no Brasil, 17 em Minas Gerais, e aí vocês fazem as contas de quanto está no Brasil, e aí estamos coordenando, então, à distância esse trabalho, depois que, se os irmãos desejarem conhecer, batistafamilia.com.br. Lá tem tudo sobre o que nós estamos fazendo nesse programa que atende as famílias. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Salmo 111, nós vamos ler o 111 e o 112. Dois salmos escritos pós o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. Os estudiosos têm consenso em não saber o nome do autor. São salmos gêmeos, chamados salmos gêmeos, e são escritos de forma acróstica, tá? Só algumas informações sobre o texto. O Salmo 111 fala sobre quem é Deus, e o Salmo 112 sobre como o homem que teme a Deus passa a refletir o caráter dele. Vamos ler Salmo 111. Aleluia! De todo o coração eu vou render graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória, a majestade e a sua justiça permanece para sempre. Verso 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para o todo sempre, instituídos em fidelidade e em retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência vai ser poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, é misericordioso, justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza nas más notícias, mas o seu coração é firme, é confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui aos
pobres a sua justiça, e permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Ele range os dentes, ele se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos orar, queridos. Deus, damos glória ao teu nome, toda honra e todo louvor a ti nessa manhã. Já com as canções dizemos isso, com as orações aqui já feitas, expressamos o nosso amor e o nosso desejo por ti. Mas nesse momento, Deus, clamamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame sobre nós o teu desejo, a tua vontade, já revelada na tua palavra, mas aplica-nos nos nossos desafios, naquilo que precisamos, Deus. Ansiamos por ser orientados por ti. A nossa esperança não está no mundo, mas no Senhor. E nos teus caminhos encontramos paz. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma palavra aos pais nessa manhã. O que Deus, como Pai, gera em nós como filhos. Se hoje fosse o seu último dia de vida, e hoje celebramos, não queremos pensar sobre isso, mas a reflexão vale a pena. Qual seria a herança mais valiosa que você deixaria para os seus filhos? Seria uma conta bancária rechonchuda? Um carro, uma casa? Ou seria a marca eterna no coração deles? A verdade, queridos, é que todos nós, pais, querendo ou não, estamos deixando um legado para os nossos filhos. Estamos escrevendo uma história no coração dos nossos filhos. Estamos marcando os nossos filhos com a nossa própria existência. Alguns deixam bens, outros deixam até feridas, mas os pais que andam com Deus vão deixar um testemunho esse indicado pela palavra de Deus, que deve passar de geração em geração. São pais que testemunham quem Deus é, como vimos no Salmo 111, e o que Ele faz na vida daquele que anda segundo o seu caminho, que nós vimos no Salmo 112. O Salmo 111 vai descrever diversas qualidades e ações de Deus que transbordam dele sobre a vida humana, fluindo da sua própria essência como Pai por excelência. Vimos aqui destacado um Deus que realiza grandes coisas. Vimos aqui um Deus justo nesse salmo. Vimos esse Deus agindo de forma compassiva e paciente, aquele que é provedor e comprometido com os seus, que é generoso, bondoso, orientador, verdadeiro e confiável, defensor. Ações de um pai para com um filho. E aí faço uma reflexão para todos aqui desse auditório. Em seus dias mais difíceis, quando você pensa em Deus como o Pai que você busca, nos seus dias de maior desafio, o que você busca no colo do Senhor, na presença dEle? O que você busca diante de Deus? Amor, segurança, orientação, paz, escuta, calma, graça, perdão, apenas a presença de Deus, que nos dá paz que excede todo entendimento, pertencimento, esperança, cuidado, proteção. Há algo tão tremendo. A revelação de Deus como Pai é um dos aspectos mais revolucionários da Escritura. O nosso Deus não é apenas um Deus distante, e Ele não é um Deus distante. Ele é um Pai presente. Ele pode se retirar, às vezes, para nos ensinar, se silenciar. Quantas vezes nós, como pais, dizemos para os nossos filhos: eu vou pensar sobre isso. Mas Deus é um Pai presente, amoroso, e Ele é intencional na perspectiva dEle para conosco. Preparando essa mensagem nessa semana e buscando entender aquilo que eu busco em Deus nos meus momentos de desafio e quando eu me sinto desejoso de estar com Deus e buscá-lo, eu pensei, eu vou perguntar para o João. O que o João, meu filho, sente quando ele está perto de mim? Falei assim, vou fazer esse teste. Não sei o que vai vir, mas vou fazer. E aí peguei o João desprevenido e falei, João, conta para o papai, o que você sente quando você está perto do papai? Ele nem titubeou. Alegria, amor, vontade de apertar. Vontade de apertar não entendi, né? Porque ele queria apertar.
e sinto que nada de mal vai me acontecer. E isso encheu meu coração, irmãos. Porque ele podia ter falado várias coisas. Ele ainda não consegue entender um pouquinho o que é o trabalho home office. Ele acha que eu estando em casa é para estar com ele. Ele acha que eu estou em casa é para brincar, é para fazer as coisas com ele. E eu tento explicar, não, filho, de tal horário, tal hora, o papai está trabalhando, mas está trabalhando em casa. Mas ele ainda não conseguiu abraçar isso ainda com uma firmeza. E ele podia ter dito várias coisas, que você não fica comigo, que você não presta atenção em mim, que você não brinca comigo, mas ele disse isso, e isso encheu o meu coração, porque é algo que ele busca em mim como pai. E nós também temos as nossas necessidades para com Deus, e os seus filhos têm necessidades para com você, pai. Quando nós nos relacionamos com Deus como pai, nós procuramos propósito. Ele é o Deus que realiza grandes obras. E assim como o pai hebreu abençoava e dava direção aos seus filhos, como nós vemos em Gênesis 49, Deus também nos envia a esse mundo com um chamado único. Deus nos dá segurança como um pai presente, Ele nos dá pertencimento, porque nós somos chamados como filhos adotivos em Cristo, e isso cura o nosso vazio existencial de rejeição por causa do pecado. Deus nos dá futuro. Deus cuida do presente e prepara o porvir. Ele conhece os planos que tem para nós. Ele gera progresso. Ele gera renovação. Obrigado, querido. Ele gera renovação na nossa história. Deus é o Pai que nos dá novas oportunidades. E quando nós vemos na Bíblia as diversas formas que Deus se apresenta a nós, uma que vem ao nosso coração de uma forma tão marcante é quando Jesus nos ensina a orar. E ele começa dizendo, Pai Nosso. Uma das principais formas de relacionamento que nós temos com Deus é através da oração, do nosso diálogo com o Senhor, quando nós falamos com Ele, e Jesus nos disse, comece dizendo, Pai, chame o Pai para perto e converse com o Pai que é nosso. Querido, Deus deu aos homens a oportunidade de terem desta característica única, de serem também pais, assim como Ele é. E ao fazer isso, Ele estabelece a paternidade como um espelho humano da própria realidade divina. Um pai que conhece o Deus do Salmo 111 vai ser o pai do Salmo 112 na vida dos seus filhos. Nós somos chamados a refletir Deus como pai na vida dos nossos filhos. E sendo chamados para isso, temos uma grande missão: contribuir na formação dos nossos filhos, no entendimento dos nossos filhos de quem é Deus. Para uma criança pequena e durante o seu processo de desenvolvimento, a figura do pai é a mais próxima do conceito de todo-poderoso trazido na Bíblia, porque é o pai que decide, o pai que protege, o pai que tem força, o pai que provê, o pai que corrige. Eu estou falando aqui de um processo natural de Deus. A gente sabe que nesse mundo que nós temos vivido, há muitos desafios no arranjo familiar. Mas o pai, como homem colocado dentro do lar, na formação familiar, ele traz essa figura mais próxima, ensinando com a sua própria vida quem é Deus. E aí a forma como um filho é tratado por seu pai vai moldar a forma como ele entende autoridade, amor e constrói em seu coração sua idealização de Deus, que não é visível a olho nu, mas que é visível na vida do próprio pai. Uma criança começa dizendo mamãe, papai, sílabas muito próximas à capacidade de serem executadas pelos pequenos, que vão crescendo e se desenvolvendo, até que conseguem executar palavras com mais propriedade. E ao chamar papai, ele chama por esse contato, por essa provisão, por esse auxílio na sua formação. Um pai amoroso e justo vai preparar o coração do seu filho para crer em Deus, mas um pai ausente, talvez autoritário e até abusivo, pode bloquear esse caminho. Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz que os mandamentos devem ser ensinados aos filhos pelo pai no cotidiano. O pai não é só o provedor, aquele que faz supermercado, que faz a logística da casa, mas ele é um formador de fé. E aí lá em Deuteronômio 6, 6 e 7,
diante do discurso de Moisés, ali já estabelecido, ele vai dizer, olha, essas palavras que hoje eu ordenei para vocês, para quem? Estarão no seu coração. Vocês quem? As inculcarás a seus filhos e delas falarás, assentado na sua casa, na hora da refeição, na hora que estiver brincando, na hora que estiver conversando, em todos os momentos, andando pelo caminho, levando para a escola, trazendo da escola, e ao deitar-se, ao levantar-se, ao dar bom dia, ao dar boa noite, essas palavras para vocês. Vocês quem? Aos pais. Porque na cultura patriarcal de Israel, o pai era responsável primeiro por inculcar, ensinar e repetir as palavras da Torá aos seus filhos. A transmissão da fé intergeracional era uma missão dos pais que estavam liderando as suas casas. É certo que no contexto aqui da leitura nós podemos entender que é para famílias responsáveis. Os adultos de referência vão ser esses que vão plantar sementes de conhecimento de Deus no coração dos seus filhos, mas nesse momento, Moisés se refere aos pais líderes dos seus lares, aos chefes de família. Isso não exclui o papel materno, mamães, mas aponta a responsabilidade espiritual do ensino que recai sobre o homem. E o homem não pode fugir da responsabilidade que ele tem de ensinar os seus filhos e pastorear o coração dos seus filhos para que os seus filhos conheçam a Deus. O pai terreno vai ser um ícone da paternidade de Deus. E a palavra ícone no grego, no Novo Testamento, que aparece lá em Colossenses 1,15 ou 2 Coríntios 4,4, assim como Jesus, essa imagem visível de Deus, foi essa imagem visível de Deus enquanto esteve na terra, o pai terreno também é esse ícone que aponta para o Deus eterno. Esse pai, em seu papel, é chamado e ele representa esse Deus visivelmente para os seus filhos. A cada momento do dia que você se relaciona com os seus filhos, você está dizendo para ele um pouco de quem Deus é através da sua vida. E o grande perigo que nós estamos vivenciando na nossa sociedade de hoje é que os pais estão fugindo dessa responsabilidade de dizer com suas vidas aos seus filhos quem Deus é. Um filho que cresce ouvindo "eu te amo" do seu pai, sendo corrigido com firmeza e graça, tende a projetar isso para o seu relacionamento com Deus. Vou contar uma história para os irmãos. O meu avô, ele é um homem muito da geração dele, baby boomer, bem emocionalmente sem reflexo para a família, muito duro, seco na relação. E o meu pai trouxe isso dele. Eu falo para o meu pai assim, pai, eu te amo. Ele fala, ok. Ele abraça assim, dá um tapinha nas costas assim. Aí eu falo com ele assim, pai, eu disse que eu te amo. Ele, E aí uma coisa que quando o meu filho chegou, eu decidi com uma força de intenção muito grande, porque eu não sabia fazer isso muito bem, foi dizer para o meu filho que eu o amo. E eu intencionalmente trabalhei em mim dizer para o João que eu o amo. E tem dia que eu digo tanto para ele que ele fala assim, papai, eu já sei, para. Só que isso se tornou um movimento também de retorno. Porque eu digo para o meu filho que eu o amo e ele diz, papai, eu te amo. Na hora que eu estava sofrendo aqui, foi penitência, não. Na hora que eu estava aqui orando, ele estava no meu ouvido assim, papai, eu te amo. E eu assim, ora, papai, te amo, ora. Porque é um movimento para o meu coração também, aquilo que eu planto no coração do meu filho. Tudo que nós plantamos no coração dos nossos filhos, nós vamos também receber. Como ícones de Deus na vida deles. Os homens, lá em Efésios 6,4, são convidados, convocados. E aqui a palavra pais são homens, chefes de família, que geram filhos, que são responsáveis legais. Paulo vai dizer, vocês pais, não provoquem os vossos filhos à ira, não deixem o seu filho bravo. E não é que você vai fazer raiva no seu filho, não porque você é colérico, ou porque você é fleumático. Não é porque você vai deixar o seu filho bravo pelo seu comportamento, mas é pela ausência de ser pai na vida dele. Então, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem na disciplina, na admoestação do Senhor. Queridos, o bom pai é uma janela para o céu.
Pais que amam com constância, que corrigem com justiça, se fazem presentes no cotidiano, vão abençoar com suas palavras e vão ser uma ponte para que os seus filhos conheçam a Jesus. Não vão substituir Deus, mas vão apontar com a sua vida para Ele. O Salmo 111 vai falar sobre quem esse Deus é, mas no início do 111, né? Depois no início do 112, feliz é aquele que se compraz nas palavras do Senhor. E aquele que está ali aprendendo de Deus vai derramar sobre a sua família diversas qualidades. Quando um pai diz, eu não vou te deixar, ele está ecoando essa promessa de Deus. Quando ele afirma, eu me importo com você mesmo quando você erra, ele está antecipando o Evangelho. Mas os pais também podem distanciar seus filhos a partir das suas atitudes. Um pai ausente pode levar o filho a pensar que Deus não se importa. E, queridos, engano nosso é achar que as crianças não percebem as nossas atitudes. Tanto que na adolescência há uma explosão nas atitudes dos adolescentes por causa da família, porque sim, eles absorvem tudo que nós fazemos. Ah, meu filho não está percebendo não, meu filho não está vendo não. Ah, está vendo. Quando ele cresce, amadurece, a mente se desenvolve, ele vai juntar todos os pedacinhos e ele vai se lembrar daquilo que você deixou de fazer. Quando você pedir uma responsabilidade com a igreja, ele vai se lembrar que você não foi responsável com a igreja. Quando você pedir para ele ler a Bíblia, para ter uma vida devocional, porque na adolescência os pais ficam tudo doidos, né? Aí tenta resolver tudo que não foi resolvido na infância, tenta resolver na adolescência, mas aí já foi feito ali um problema. Nós temos que investir na vida das nossas crianças para os nossos filhos verem coerência. Porque um pai incoerente vai gerar no filho dúvidas sobre a fidelidade de Deus. E eles vão se questionar na adolescência, porque não viram plantado nas suas casas, na sua família, através do seu pai, aquilo que é esperado dele. Um pai que não demonstra amor pode deixar o filho com dificuldade de crer no amor de Deus. E essa experiência cotidiana na relação com o pai prepara o coração dos filhos para confiar em Deus com mais facilidade, fé e liberdade. Isso não quer dizer que eles não vão passar por crises, os adolescentes precisam passar pelas crises, que o próprio corpo direciona, que a própria mente direciona, até para que eles possam se firmar na fé e ter a fé deles. Não só herdar a fé dos pais no sentido de terem ouvido, aprendido, mas estabelecerem no coração deles a própria fé, a relação deles com Deus. Por isso, nós preparamos o coração dos nossos filhos. No princípio, queridos, de todas as coisas, Deus, na sua soberana vontade, Ele decidiu criar o universo. Fruto da abundância do seu amor, da sua glória. Ele decidiu revelar a sua glória por meio da criação. Ele formou um jardim. Ele criou o homem do pó da terra, portador da imagem de Deus. Ele deu domínio sobre a terra com responsabilidade e reverência a esse homem. Deus se relacionava com esse homem de forma direta, íntima e pedagógica, ensinando. Uma convivência de cuidado, provisão, instrução, responsabilidade. Uma criação não apenas funcional, mas relacional. E Deus declara, olha, não é bom que esse homem esteja só. E Ele cria a mulher, e a união entre esse homem e essa mulher se dá o primeiro casamento, e eles compartilham ali do mandato de frutificar, multiplicar e governar essa terra. Refletir nessa terra, distribuir nessa terra outros homens e mulheres à imagem de Deus, enviados para povoar o mundo. O homem e a mulher, então, são chamados a encher esse mundo com descendentes que vão refletir essa imagem e semelhança de Deus. Não apenas uma função biológica, às vezes a gente pensa ali, né, na questão só, fiz um jardinzão aí para vocês, tudo bonito, bom, do bom e do melhor, agora enche a terra aí. Deus não tinha só uma função biológica nesse processo, Ele tinha sim também, mas também teológica. A terra seria gradualmente preenchida com a glória de Deus, através de uma humanidade que conhecesse, obedecesse e adorasse o Criador. E aí os pais vão ensinar os filhos sobre Deus, a primeira missão discipular da Bíblia. Mas aí nós temos a quebra desse processo quando Satanás vem
disposto a não deixar que a glória de Deus se espalhasse. O pecado entra no mundo, a relação do homem com Deus é profundamente abalada, o pecado distorce a imagem de Deus no homem, gera alienação espiritual e corrompe todas as dimensões da existência humana, inclusive os papéis familiares, porque Deus estava preparando Adão, conversava com Adão, ensinava, dê nomes, faça gestão, converse, tanto que quando há o pecado, Deus vem, cadê Adão? E Adão e Eva estão foragidos, estão escondidos. E a expectativa de Deus era que agora, Adão, você vai fazer isso com seus filhos. Mas há uma ruptura da percepção da paternidade. A imagem de Deus como pai foi obscurecida no coração do homem, que agora, culpado e envergonhado, estava se escondendo de Deus. E essa distância espiritual vai ser herdada pelas gerações, porque isso vai ser passado de geração em geração. Um esquecimento de Deus. Mas a função no homem de ser pai, na formação espiritual dos seus filhos, também é corrompida, e em vez de discipular gerações para adoração, espalhando imagem e semelhança na terra, muitos passam a perpetuar rebelião e idolatria, porque se afastam de Deus, seus corações estão tomados por outras coisas. Nós vemos isso no processo ali da continuidade do livro de Gênesis, e o que passa a ser ali ensinado é rebelião contra Deus, idolatria. E essa distorção afeta a forma como a humanidade entende a figura do pai, tanto no sentido biológico quanto no espiritual. Por isso, hoje, queridos, essa palavra é para que nós, pais, acordemos desse sono que alguns estão e entendam que ser pai é mais do que ganhar um kit do Boticário no dia dos pais. É mais do que fazer a planilha de pagamentos do mês e fazer a logística da casa. Isso é função também de liderança do pai, de cuidar dos seus, zelar com cuidado, com respeito à família. Mas aos pais um chamado muito importante, de conduzir suas casas, de conduzir seus filhos diante do Senhor. Desde o Éden, então, Satanás procura sabotar esse plano, sabotar a paternidade. E a crise da paternidade se torna aí uma grande barreira hoje. Muitos têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque projetam sobre ele suas experiências humanas feridas. Eu tenho trabalhado com pais já ao longo desses quase 4 anos que eu tenho desenvolvido esse projeto com famílias. E eu identifico dois grandes celeumas na vida dos pais. Primeiro, uma configuração de nós, homens. A gente não fala. Um ou outro aí fala, né? Mas normalmente os homens não falam, guardam para si todos os seus dilemas. Não conversam, não colocam para fora. E o segundo é que carregam marcas da sua própria criação. Muitos foram feridos, machucados pelos próprios pais, e foram na raça tentar ser pai. E trazem muitos desafios no seu próprio coração para serem pais. E é justamente isso que Satanás desejava, que nós, como pais, fôssemos impedidos de realizar aquilo que Deus quer que façamos. E ele tramou de várias formas que não chegássemos a esse objetivo. Mas, queridos, Deus não abandonou o seu propósito. Em Cristo, o segundo Adão, Ele restaura o relacionamento nosso com Ele e restaura a nossa paternidade. E pela fé em Jesus, nós somos reconciliados com o Pai e recebemos o Espírito de adoção, Romanos 8,15, que clama Abba, Pai, e que nos orienta e nos diz, sejam pais como o Pai é. Esse é o nosso chamado. Ler o Salmo 111, reconhecer Deus naquele Salmo, reconhecer Cristo no nosso coração e ser o Pai do Salmo 112. A missão é clara, anunciar o Evangelho, que restaura o acesso ao Pai e forma discípulos. E os nossos filhos, sendo nossos discípulos, vão entender, aprender. Podem não se decidir, mas nós vamos cumprir
aquilo que nós temos para eles. Queridos, há uma guerra em andamento para derrubar a presença do Pai na vida dos filhos. Satanás não quer que vejamos Deus como Pai, por isso ele nos ataca, desfigura a masculinidade, traz uma cultura de tantas mazelas para a vida da família. Vimos no Salmo 111 que Deus, sendo exaltado pelas suas características, sendo exaltado por suas características que inspiram e que devem ser desejadas. Vimos no Salmo 112 o que acontece com o homem que se consagra a Deus e vive para temê-lo, e se relaciona com Ele e tem prazer em obedecer. Ele tem filhos bem-sucedidos, é uma geração abençoada e que abençoa. Não é só uma geração que é abençoada, eu abençoo também. Eu passo para frente, eu multiplico, eu transbordo. Ele é generoso, honesto, firme em tempos de incerteza, ele é equilibrado, emocionalmente equilibrado. Ele é lembrado por sua vida, não teme as más notícias, não é ansioso, é confiante, é destemido, influencia e causa indignação aos perversos que olham para esse pai, para esse homem e falam: o que esse homem tem? Por que esse homem tem tanta ousadia? Por que esse homem tem tanta segurança? Por que esse homem, diante de todas as situações que podem se levantar, ele continua firme? Queridos, a paternidade bíblica é um exercício de intenção, de relacionamento, de formar, de sustentar, de orientar uma vida, de oferecer estrutura, presença, identidade, direção a partir do conhecimento de quem Deus é. Paternidade não é viver no que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho dado uma mentoria agora que se chama Pais com Propósito. E eu tenho falado muito isso com os pais da turma que eu tenho dado esse curso. Pai e mãe sabe aonde quer chegar com os filhos, porque se não se prepara com intencionalidade para criar os seus filhos, também já sabe o que vai dar. Pai e mãe planeja, tem intencionalidade. Vou contar uma outra coisa para os irmãos. Nesses 6 anos que eu passei em Belo Horizonte, a gente veio aqui em alguns momentos na Piba, né? E eu tinha uma crise muito grande. O João tem que aprender a Bíblia, o João tem que aprender a Bíblia, o que eu vou fazer? A gente faz o devocional, eu faço o devocional com o João. Todos os dias sou eu, como pai, que faço esse devocional, porque eu entendo que eu preciso pastorear o coração do meu filho, como eu pastorei o coração da minha esposa. E numa dessas vindas, eu vi a Flávia fazendo esse momento de versículo. E eu achei isso fantástico. Eu falei assim, não, eu quero que o meu filho aprenda um versículo, ele tem que decorar, ele não está na idade dos embaixadores que a gente decora um monte de versículo, né? Ele não está na idade dos embaixadores ainda, então quando ele chegar nos embaixadores, mas eu quero que ele comece agora, novinho. Mas como que eu vou fazer isso com o João? O João é um menino muito com muita energia, ele muito, né? Como que eu vou fazer? A gente já tem vários outros desafios com ele, né? Os pedagogos aí, os professores, que me desculpem, mas a letra cursiva, irmãos, quem inventou aquilo ali? Eu só não vou falar que é o capeta, mas... Nossa, que desafio, tia Noelza, que desafio que foi a tal da letra cursiva. Aí, fui embora, eu falei assim, eu preciso ter uma tática para ensinar versículo para o João. Aí me veio o coração, vocês não têm que comer? A Bíblia não é um alimento? Então, antes de toda a refeição, agora tem que falar versículo. A gente não vai ter que parar um momento do dia, vai ter que parar para comer, vai ter que sentar todo mundo junto, vai ter que almoçar, vai ter que jantar, vai ter que tomar café, então vai ter que falar versículo antes de tomar café, de comer, de fazer as coisas. A gente escolhe o versículo da segunda-feira e depois começa. No café, no almoço, na janta, todo mundo vai decorando. E não é só o João não, gente, é o papai e a mamãe também. Decora o versículo junto. Rapidinho a gente faz isso. Eu vou trabalhando com ele durante a semana, o que significa o versículo, a gente come, a gente almoça, e ele está aprendendo a Bíblia. Então fica natural para ele vir aqui e falar o versículo, porque ele já passou a semana toda falando. Hoje mesmo no carro ele estava assim, papai, não aguento mais falar esse versículo. Porque eu estava com ele, né, vamos decorar, porque ele tinha falado comigo lá em casa, né, que eu não podia errar. Então a gente veio no carro, e ele está assim, papai, eu já sei. E eu no meu coração, eu que não sei, filho, deixa eu decorar. Ajuda o papai.
Nós precisamos investir com intencionalidade o que você está fazendo na sua semana para você ensinar para o seu filho a palavra de Deus, para você ensinar o seu filho sobre quem é Deus, quem é Jesus, qual a intencionalidade que você tem construído a sua presença na vida do seu filho. Ser pai é assumir um papel que é multifacetado, que vai além do vínculo biológico, mas é se tornar uma referência ética, emocional, espiritual, cultural na construção do seu filho. Ser pai é assumir com coragem e amor o papel de formar uma vida, oferecendo afeto, limites, visão, sentido, em meio a esse mundo complexo que a gente está vivendo. É ser uma presença que orienta, que dá segurança só de estar perto, só de estar junto, só de estar presente. O seu filho precisa se sentir seguro. Por isso, cuidado com as suas inseguranças. Entregue-as a Deus, trabalhe isso no seu coração. Deixa Deus curar aquilo que ali impede o seu filho de sentir segurança em você. Nós temos um Deus que cura, que restaura, que trabalha, que faz novas todas as coisas. E se nós não crermos nisso na nossa paternidade, o que vai ser dos nossos filhos? A masculinidade bíblica está centrada na paternidade, que é uma vocação natural para os homens, sejam eles biológicos ou espirituais. Ser pai é refletir a imagem de Deus como provedor, é gerar, nutrir, formar, participar da formação. Eu fui levar o João no médico. Vou contar uma história do João, viu, gente? Dia dos pais tem que contar a história do João, né? Eu fui levar o João no médico, e lá em casa eu gosto de fazer essas ações externas, assim, levar o João no médico, precisa comprar alguma coisa, eu costumo pegar isso e fazer. E aí levei o João no médico, a secretária está assim, cadê a mãe? Falei, não veio, ué, tô aqui, sou o pai, serve. Eu sei as coisas do João, porque parece que pai não sabe, né? Ou será que a gente não tem feito pouco caso das coisas do dia a dia dos nossos filhos e talvez nós não sabemos mesmo? E quando aparece um pai no consultório, é surpresa. Nós precisamos participar na formação dos nossos filhos. Somos pais porque fomos criados à imagem de Deus, que é Pai, e nos foi dada essa missão de perpetuar essa imagem através da geração, cuidado e formação. Ser pai é pregar com a nossa realidade que existe um Deus Pai. E por isso querem hoje na nossa sociedade, através da influência satânica, destruir os pais. Ser pai é ser sacerdote do seu lar, é pastorear o seu filho, não é terceirizar para o domingo, para o colmeia. É você ser agente de transformação na vida do seu filho, é você ensinar. Ah, pastor, mas eu não sei contar história. Vai lá no YouTube, assiste um filminho lá que fala como contar historinha de criança para o seu filho. Ah, pastor, para você é fácil, você é pedagogo, trabalha com nova geração. Querido, pede a Deus que te dê condições de ser um pai presente. Leia um salmo, leia um capítulo da Bíblia, mesmo que o menino não entenda, pega uma versão, linguagem de hoje, lê com ele, explica uma palavra. Você que é pai de menino, vai lá ler os relatos das guerras. Os meninos ficam todos com os butucão assim nos olhos. Mas ensina. Senta com seu filho para ele ver que você ama a Deus. E que você o ama. E que quando você ensina ao seu filho, você está demonstrando o amor de Deus na vida dele. Aí sabe o que a gente quer fazer? Pegar o menino e corrigir o menino. A menina, corrigir os filhos. Sem ter uma relação equilibrada emocional com os filhos, para que os filhos se conectem com a gente. Um filho conectado obedece muito mais rápido a um pai e uma mãe. E eu não estou falando só biblicamente, não. Os estudos da neurociência hoje, da neurociência parental, dizem que se você tem uma conexão com o seu filho, se você está conectado emocionalmente com o seu filho, se você ouve o seu filho no dia a dia, se você demonstra amor para o seu filho no dia a dia, se você ouve o seu filho, porque a gente tem mania, né? O menino vai começar a falar, não, eu já te disse que eu não quero saber. E você fecha a porta da comunicação com o seu filho. Se você tem ligação com o seu filho, é muito mais fácil ele compreender o que você quer para ele e ele te obedecer.
E aí tem muito pai e mãe brigando com menino, brigando com criança, brigando com adolescente, porque não está vinculado emocionalmente e nem espiritualmente, que é o principal, com seus filhos. Ser pai é ser um missionário na sua casa. É ver o campo missionário no coração dos seus filhos. É evangelizar os seus filhos enquanto é tempo. O primeiro campo missionário é a sua casa. Você tem que olhar para os seus filhos como aquele missionário que deseja alcançar o coração numa terra estrangeira. Quem é esse? Esse ser que Deus me deu aqui. Eu vou estudar como é que esse ser funciona. Eu falo muito com os pais, a gente acha os meninos tudo bonitinho, né? Lindo, gracinha, todo de sardinha, todo bonitinho, arrumadinho. Mas é pecador, irmãos. É dissimulado, pode mentir, pode te enfrentar. E nós, como pais que estamos no dia a dia dos nossos filhos e desejamos que eles se formem espiritualmente, nós precisamos estar cientes do que os nossos filhos são capazes de fazer, e pastorear e corrigir. Eu sei muito bem quem é o Joãozinho. Porque eu observo e eu oro e eu peço, Deus, me mostra onde eu preciso ministrar no coração do meu filho. E nós, como pais, precisamos fazer isso. Porque somos missionários. O João vai tomar a decisão dele. Quando ele tiver idade, ele vai tomar a decisão dele. Teve um dia que a gente estava dormindo na casa da minha mãe. E aí o João acordou assim, a gente já estava deitado, todo mundo, né? Bota o menino 15 vezes na cama, levanta, pega água, leva no banheiro, escova o dente, levanta de novo, volta. Aí depois que acabou tudo isso, que os pais sabem, né, como é que funciona, ele levantou assim e falou assim, papai, eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu e a Cris levantamos assim, igual pipoca. Buá! Que isso, menino, de onde você tirou isso? Não, acabei de pensar aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus. Falei, vamos ajoelhar aqui agora. E oramos. Não sei o que aconteceu no coração dele, não sei se foi um momento que ele lhe confirmou isso, não sei se ele vai ter um outro momento de confirmar isso. A decisão vai ser dele. Mas o meu papel como pastor do coração dele, eu tenho tentado fazer, e é desafiador, queridos. É um desafio para nós. Os pais hoje vivem uma confusão sobre o papel do pai. A ausência afetiva, abandono relacional. Existem pais que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. Você sabe coisas básicas do seu filho? Acho que quando a gente é pai de criança menor, né, a gente sabe mais porque tem que ir no supermercado e comprar o que come, né, porque a gente não vai comprar o que não come para gastar dinheiro, né, a gente pensa financeiramente. Mas você sabe o que o seu filho gosta de comer, a cor que ele gosta, o que ele gosta de ler? Que isso, pastor? O que isso tem a ver queridos, tem a ver com conexão com o seu filho. Em você conhecer o seu filho. Muitos pais presentes no dia a dia, mas distantes dos seus filhos. Não sabem nada sobre os seus filhos. Falta diálogo, escuta, presença real. Hoje nós temos aí uma masculinidade fragilizada, distorcida. Homens sem maturidade emocional, dominados pelas suas emoções. Homens com falta de tempo, sobrecarregados, e muitas vezes por causa do seu próprio egoísmo e ganância. Homens com falta de senso de propósito, de missão de paternidade. Qual é a sua missão como pai? Escreve. A melhor forma da gente organizar as nossas ideias é escrevendo. E escrever no papel. Pega um lápis, uma caneta e escreve no papel. Qual a minha missão como pai? Hoje, aproveita o dia hoje, dia dos pais. Qual a minha missão como pai? Quero que o meu filho, quando se tornar adulto, seja blá, blá, blá. Escreve tudo isso. Monitora, põe na geladeira, põe na sua agenda, põe no seu computador, põe na capinha do seu celular. Talvez na capinha do seu celular tem lá o escudo do seu time. Tira, põe o propósito da vida do seu filho que você quer inserir nele. Tem a foto dele lindinha lá, tira e põe lá assim, ó, tudo que você quer que o seu filho absorva de você, da sua vida. Enfrentamos desafios do mundo digital, que aqui seria só mais um tempo para falar sobre isso. O que a vida digital está fazendo com os nossos filhos, porque nós
fomos tomados por um mau costume, uma má utilização da tecnologia. Falta preparo emocional para os pais. Hoje estamos criando, infelizmente, homens fracos, porque muitas vezes nós somos fracos. Queridos, o maior tesouro que um pai pode conquistar nessa vida é a retidão de Deus fluindo por meio dos seus filhos, até as próximas gerações, seus netos, bisnetos, sendo alcançados por Jesus, porque você decidiu que o seu filho seria um campo missionário para a sua vida. A minha avó faleceu tem uns 30 dias, talvez. Aí me pediram para falar, né? Na verdade, assim, meu pai ia falar e falou assim, você fica preparado, porque se eu não conseguir, você fala. E aí ele não conseguiu e eu fui falar no velório. E uma coisa, eu preparei um texto para ela, eu gosto muito de organizar minhas ideias, e aí eu coloquei que o maior presente que a minha avó me deu não foi os momentos que eu passava na casa dela, porque eu ia muito. Eu tive uma avó muito presente nesse sentido, de passar férias, de subir em pé de manga. Subia, irmãos, no pé da manga. Não para, subia. Pior que subia, até de cipó balançava, lá em Teoflotone. E aí, eu falei o seguinte, o maior presente que a minha avó me deixa não são os momentos que eu passei com ela. O maior presente que a minha avó deixou para mim foi o meu pai ser um homem temente a Deus. Porque o meu pai me ensinou a ser temente a Deus. Então, o maior presente que a minha avó deixou para mim foi o meu pai. Porque a minha avó era muito presente espiritualmente na vida dos filhos dela. Então, o maior presente que eu recebi da minha avó foi o meu pai pastoreando o meu coração, porque ele aprendeu com ela e com meu avô. Bons pais, então, serão firmados em Jesus. E nós precisamos desses homens de Deus, que tirem as vendas dos olhos que Satanás tem colocado, e que se levantem para serem sensíveis a Deus no cuidado com seus filhos. Para essa geração, ser um pai bíblico é viver uma vida onde há conexão viva de sentimentos e de existência com os filhos. Uma existência gerada em Jesus e vivida na relação entre pai e filho, de forma tão real, que os filhos vão ver Deus ao chamarem seu pai de pai. Você tem que ser tão presente espiritualmente na vida do seu filho, que quando o seu filho te chamar de pai, ele precisa fazer uma relação com Deus. O meu pai me dá limite, o meu pai me perdoa, o meu pai me ama, o meu pai me dá segurança, o meu pai é generoso, o meu pai é presente. Então eu vejo no meu pai o meu Deus, e eu quero o meu Deus porque eu quero o meu pai. Terminando, queridos, hoje é o dia dos pais e de ser reconhecidos. Talvez um sermão pesado para esse dia, mas necessário. Dia de ser reconhecido, agradecido, ganhar presente, almoço especial, um abraço apertado, um beijo. Mas quando se celebra a paternidade, se requer lembrar um grande desafio dado aos homens, de que com sua vida testemunham sobre Deus todas as vezes que ouvem seus filhos chamando pai. Seja esse pai na vida do seu filho, como Deus deseja ser esse pai na sua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, Pai. Sonda o seu coração, permita o Espírito Santo para te mostrar aquilo que você precisa ajustar para que você se torne um pai na vida dos seus filhos, como Deus se tornou na vida daquele salmista no Salmo 112. A presença de Deus trouxe transformação. E um pai consagrado a Jesus pode gerar tantos bons frutos na vida dos seus filhos. Talvez você precise se reconectar com Deus. E é possível que talvez você até precise entregar a sua vida a Jesus.
Talvez flua mais no coração do seu filho, de você para o seu filho, coisas desse mundo, do que aquilo que é espiritual, porque você não entende as coisas do Espírito, porque ainda não entregou sua vida para Jesus. Ou talvez você esteja anêmico espiritualmente, não tem como dar nada aos seus filhos, porque você precisa restaurar a sua competência espiritual para com Deus, para com a sua família, para com a igreja. Talvez suas lutas com seus filhos são geradas porque você gera descrédito para os seus filhos de quem é Deus, como Ele age, porque você mesmo não age assim. Mas que nesse dia você possa ser guiado pelo Espírito Santo a sair desse lugar de pai ausente espiritualmente e desejoso de viver uma paternidade bíblica, se levante, para que os seus filhos também se levantem nesse mundo, como homens e mulheres de Deus. Senhor, nós entregamos a nossa vida como homens diante do Senhor, como pais, como aqueles que espelham aos nossos filhos o próprio Senhor. Não é fácil, Deus. Não é fácil. É desafiador. Às vezes nos sentimos tão inoperantes. Mas o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos retira do lugar que nós estamos e nos faz ir além. Cuida das famílias aqui, dos pais, da sua liderança pastoral nas suas casas. Cuida de cada um, Senhor. E que flua deles o desejo de abraçar os seus filhos, não só com a provisão, mas com a presença de Jesus. Faz a tua vontade, Deus. A nossa sociedade precisa de homens que se levantem para cuidar dos seus filhos, até que o Senhor venha. E que de geração em geração continue a ser contado pelas famílias as grandes obras do Senhor e o que o Senhor pode fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.